Muitos casais estão dormindo em ambientes separados por conta do ronco, que pode parecer brincadeira, não é? Mas por trás dessa situação tem problemas de saúde que são importantes a gente conversar. Em alguns casos está ligado a distúrbios do sono, qualidade de vida fica comprometida, respiração durante a noite também. Vamos entender quando é que o ronco deixa de ser, né, uma situação de uma, né, pinguada a mais num jogo para preocupar. A gente recebe aqui em estúdio o otorrinolaringologista, doutor Tiago Chianga. Doutor Tiago, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Chega Mais. Prazer. Obrigado, prazer. Doutor Tiago estava acompanhando tudo que estava rolando aqui no estúdio e aí a gente estava dizendo que tem casal hoje que está dormindo separado. É uma causa, muitas vezes, de fazer com que o casal esteja em espaço separado, né, doutor Tiago? É uma situação que a gente vê até com certa frequência, Fernandinho, em consultório. Geralmente esse paciente vai, falando no sexo masculino, geralmente ele vai em consulta acompanhado pela esposa, o que muitas vezes foi ela que deu aquela estimulada, aquele empurrãozinho para ele poder marcar a consulta e investigar o que é que está acontecendo com ele. Por que quem ronca diz assim, mas eu não escuto? Dorme primeiro, né, doutor? O sono muitas vezes, por já não estar com qualidade, traz uma certa, essa falta de sono de qualidade por noites e mais noites, faz com que o sono dele nas noites posteriores sejam mais pesados, com mais dificuldade dele despertar e ter consciência de que aquilo está acontecendo. Então, esses pacientes têm que ser investigados porque algo por trás, como você falou, pode estar acontecendo com alguma doença ou algo do tipo. Ronco pode estar associado, relacionado à apneia do sono? Muitas vezes o ronco é apenas um primeiro sinal de uma apneia do sono que precisa ser investigada. Esses pacientes geralmente vão ter uma sonolência durante o dia, uma sensação de que o sono não foi reparador, dificuldade em concentração, dificuldade no trabalho também, no dia a dia. A gente tem ali uma imagem, né, doutor? Sim. Explica ali um pouquinho daquela imagem. Isso é uma imagem que foi o paciente de lado, a gente imagina ali aquela ponta mais de cima, o nariz do paciente, e o que está em amarelo, o fluxo de ar. Certo. Na primeira da esquerda, o fluxo de ar está passando de uma maneira livre, seria uma respiração, digamos, normal. Certo. E a gente vê ali que está assinalada a língua, o palato, que é a parte mais, um rosa mais escuro, e o vermelho, que seria a úvula e a parte final do palato. Na do meio, que seria o ronco, você percebe que já colocou o tracejado do amarelo, que seria o fluxo de ar, ele está passando, mas está num fluxo irregular, que a gente chama de fluxo turbilhonar. Esse fluxo ele acontece dessa maneira quando há um estreitamento na passagem de ar por um relaxamento maior da musculatura da faringe. E aí o ar ganha esse fluxo irregular e vai fazer com que as estruturas do pescoço e da faringe vibrem. E essa vibração é que justamente vem o barulho conhecido como ronco. Aí a gente tá vendo já ali a apneia, né, A doutor? última seria a apneia, que começou com um fluxo turbilhonar, mas em certo momento esse relaxamento da musculatura da faringe foi tão intenso que interrompeu de maneira total o fluxo de ar. E aí esse paciente, de fato, para de respirar por alguns segundos ou até mais de 1 minuto, chegando a 2 minutos ou até mais. O que é sério, né? Muito sério, isso aí traz muitas repercussões para o paciente. A gente brincou aqui com a situação de quando o time de futebol joga e aí eles bebem, né? E aí dormem de barriga para cima. Por que dormir de barriga para cima provoca mais ronco, doutor? É verdade mesmo isso? É verdade mesmo. As duas coisas que você falou, inclusive, o álcool também. O álcool interfere no sentido do relaxamento maior da musculatura, não só do corpo como um todo, mas dessa musculatura que a gente estava mostrando, da língua, da faringe, ela fica mais relaxada quando a gente ingere bebida alcoólica. E aí esse fluxo de ar turbilhonado, ou a parada do fluxo de ar, que é o ronco e a apneia, acontece de maneira mais fácil. Quanto ao decúbito, que é esse de barriga para cima, que a gente chama de decúbito dorsal, a língua cai com mais facilidade e a estrutura do palato também, pela ação da própria gravidade, tem mais facilidade de cair para a região posterior e fechar essa passagem de ar. Sobrepeso, porque tanta gente que diz assim, não, é porque eu estou com sobrepeso, eu estou roncando mais. Tem relação? Muita relação, tanto que já tem estudos comprovatórios que a tirzepatida, o famoso Monjaro, também está ajudando
nessa situação muito, inclusive em pacientes com apneia grave, severa, demonstrado que o emagrecimento conseguiu reverter por completo a situação. Por quê? A gente não, quando está em sobrepeso, em obesidade, a gente não tem gordura acumulada só aqui no abdômen, na barriguinha, é aqui também na região cervical, é dentro da própria língua. A própria língua consegue acumular gordura. Então imagine uma região que já é estreita, com gordura ao redor dela, como o estreitamento, o afechamento vai ser muito mais fácil de acontecer. Ou seja, sobrepeso trazendo nenhum benefício, pelo que a gente aprende aqui nesse programa. Sobretudo, um instrumento mais... ficou conhecido recentemente, uns anos para cá, foi o CPAP. Muita gente começou, a mãe andava com o nebulizador e o pai andava com o CPAP, porque o que é esse CPAP para alguns casamentos, o grande salvador? O CPAP, Fernandinha, o temido CPAP, ele é um grande aliado mesmo, né? Nessa situação, porque ele ainda é o tratamento padrão ouro para pacientes que tenham apneia de grau severo ou moderado, ou grave também. Ele é um aparelho que fornece pressão positiva, um ar em pressão positiva, através de uma máscara. As máscaras hoje estão muito mais confortáveis, os aparelhos também muito mais modernos, mais portáteis, mas o mecanismo que ele ajuda é nesse fornecimento de ar que, com a pressão que ele exerce, ele abre esta via aérea que estava com essa tendência de fechamento. Então, aquele paciente que, ao relaxar, ao dormir, acontecia o relaxamento crítico a ponto de fechar essa via aérea, ele não vai mais acontecer, porque o ar fornecido pelo CPAP sob pressão mantém essa via aérea aberta. Dá para fazer cirurgia para cuidar do ronco, doutor? Dá sim. Em muitos casos, inclusive, a cirurgia vem de maneira curativa, isolada ou associada a algum outro tipo de tratamento, seja CPAP, seja fonoterapia, que existem uns exercícios feitos por fonoaudiólogas que também fortalecem essa musculatura da região. E também existe um outro tipo de dispositivo, que o pessoal chama também de aparelho, mas é um feito por odontólogo, que chama aparelho intraoral. Ele é uma placa utilizada na boca para avançar mandíbula, língua para frente, e com isso a gente ganha mais espaço nessa passagem do ar na região. Ou seja, tem tratamentos para o quadro, né? Agora, para quem está assistindo o programa, convencer. E outra coisa, a gente tem falado dos meninos, é porque a prevalência é maior nos homens, mas não significa dizer que mulheres também não tenham problema, né, doutor? De fato, essa prevalência é maior nos homens por questões hormonais, por medidas de circunferência cervical, porém, após a menopausa, a estatística iguala as mulheres aos homens. Então, quando a mulher deixa de ter aquela proteção hormonal do estrógeno, da progesterona, que dá um tônus muscular melhor na região de faringe, após a menopausa, a tendência é igualar. Gente, depois da menopausa é ladeira abaixo. Então, vamos organizar, tá? Te agradecer, doutor Tiago, por estar aqui com a gente esclarecendo esses assuntos. Vou deixar o Instagram do doutor Tiago para você que ficou com qualquer dúvida, saber que tem alternativas, ninguém precisa sofrer, né? Nem que seja com o parceiro ou não com a sua parceira, ou você mesmo dormindo mal. Tem tratamento. @Tiago com TH _ Chianca. Tem mais alguma coisa depois do Tiago? É um F. Um F, tá bem apertadinho ali para mim. Tiago _ Chianca F, tá aqui na tela para você acompanhar. Doutor Tiago, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Boa tarde para o senhor. Boa tarde para vocês também. Bom restinho de semana. É isso, sem ronco.